Apocalipse capítulo 3, a partir do verso 14, nós estamos estudando a doutrina da igreja. Dentro da doutrina da igreja, nós estamos estudando as 7 cartas, e ao encerrar as 7 cartas, nós vamos continuar estudando a doutrina da igreja. Então, nós vamos dar sequência. Eu estava vendo com o Simon se hoje é a parte 3, né? Então, hoje, a parte 3. Laodiceia, a igreja dos desigrejados. Laodiceia, a igreja dos desigrejados. Laodiceia, a igreja dos que não se interessam pela igreja. Laodiceia, a igreja dos que metem o pau na igreja. Laodiceia, a igreja que aborrecia Jesus. Esse é o assunto de hoje. Já aviso que nós não vamos concluir Laodiceia hoje. Nós vamos concluir semana que vem, permitindo Deus, nós vamos encerrar na próxima. Eu acho que nós conseguimos chegar hoje até o verso 18, acho. Mas vamos lá. Começamos a leitura, verso 14, capítulo 3 de Apocalipse, diz a palavra do Senhor: E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve: Isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, outra versão diz coitado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, vestes brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quanto amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quantos podem dizer amém? Mais uma vez vamos orar. Bondoso Pai, nós te damos graças pela leitura da tua palavra e pelo momento da palavra que vamos experimentar a partir de agora com mais ênfase. Nós te agradecemos por tudo que já aconteceu até aqui e pedimos a tua ajuda sobre esta outra parte do culto, que é dedicada principalmente à exposição das Escrituras. Deus, tu sabes o quanto carecemos e precisamos e dependemos da tua presença. Ajuda-nos, Pai, ajuda-nos a falar conforme o Espírito Santo quer que falemos. Querido Espírito Santo, maior professor da terra, melhor professor da terra, nós dependemos de Ti. Ajuda-nos, Senhor, para que possamos compreender a palavra, para que nós não sejamos Laodiceia. Queremos ser Filadélfia, Deus. Não queremos ser Laodiceia de maneira nenhuma. Portanto, em nome de Jesus, livra-nos de sermos Laodiceia. Obrigado porque o Senhor sempre nos ouve
e obrigado porque o Senhor vai operar mais uma vez. Por tua bondade e pelos méritos de Cristo oramos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Muito obrigado, irmão. Sentem-se, por favor. Glória a Deus. Eu não posso fazer recapitulação do culto passado, senão eu não consigo nem chegar no 18, onde pretendo. Mas, graças a Deus, nesse momento os cultos estão sendo gravados e você pode acessar no YouTube a qualquer momento. Você pode acessar no YouTube ou nos nossos canais oficiais da igreja as mensagens. Inclusive, vai a minha saudação também aos que estão nos ouvindo agora ao vivo pela nossa rádio web, que está transmitindo todos os nossos cultos ao vivo. E nós louvamos a Deus por todos aqueles que têm usado esta ferramenta também. Glória a Deus. Muito bem, vamos então aos versículos 15 e 16. 15 como uma retomada, 16 vamos estudar hoje porque não estudamos na semana passada. A gente começou a chegar pertinho dele e o tempo mandou nós parar semana passada. Os versículos 15 e 16 diz: eu sei as tuas obras, que nem és frio nem quente. Tomara que foras frio ou quente, assim porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Nem quente, nem frio, essa é a denúncia de Jesus à igreja de Laodiceia. Lembrando que é importante que você não esqueça que na introdução à igreja de Laodiceia nós falamos das questões geográficas, físicas, econômicas, políticas, culturais da cidade de Laodiceia, que Jesus vai então está utilizando para falar com a igreja de forma espiritual. Então, ele está usando esses elementos físicos, literais, para fazer comparações, para ensinar lições espirituais. Então, quando Jesus diz que Laodiceia não é quente nem fria, é como se ele estivesse dizendo que a igreja nem oferecia cura através das águas quentes e medicinais, e nem oferecia refresco através da água fria e potável que vinha de cidades próximas a Laodiceia. Em Laodiceia chegava literalmente uma água morna, salobre, que não tinha condições de ser ingerida porque realmente causava ânsia. Eu já tive a oportunidade de tomar uma água assim e, por ter tido essa oportunidade, entendo perfeitamente a linguagem de Jesus, de falar em vômito, falar em deixar o estômago embrulhado, em se sentir mal e ter que se desfazer daquela água morna, salobra, que não traz benefício nenhum para o corpo. Então é isso que Jesus está dizendo do ponto de vista literal, né? E porque és morno, como ele está dizendo aqui, não és frio nem quente. Quem dera se você fosse frio ou quente, né? Pensando nas propriedades da água, seja ela medicinal, as águas termais, as águas quentes, sejam as águas potáveis, frias, boas para beber, mas Jesus está dizendo, não é nem frio nem quente. Então ele vai denunciar no versículo 16, que eles eram mornos. Assim porque és morno, eu estou pronto a vomitar-te da minha boca. E o que é que fazia Jesus estar se dirigindo à igreja de forma tão forte, de forma tão firme, contundente?
O que é que estava fazendo isso? O que está escrito no começo do versículo 15. Ele disse: conheço as tuas obras. Então, as ações dos crentes de Laodiceia, o comportamento dos crentes de Laodiceia, em geral, a maioria, estavam lhe desagradando muito. E aqui vale lembrar, é importante a gente lembrar, que o Deus que nós servimos, Ele não nos vê só no templo. Ele não nos vê só quando nós estamos cultuando o seu nome. Ele nos vê 24 horas por dia. Ele nos vê quando estamos dormindo, quando estamos acordados, quando estamos no trabalho, quando estamos na escola, quando estamos em casa, quando estamos na rua, quando estamos fazendo qualquer coisa, o Senhor nos vê. Os seus olhos, Jesus já disse para outra igreja, são como chamas de fogo. Então Ele tudo vê, Ele tudo sabe, Ele tudo conhece. E isso então vai determinar como nós seremos reconhecidos por Deus. É bom, é importante lembrar então que Deus dá mais peso na balança dele ao nosso comportamento fora do templo, fora do momento do culto, do que no momento em que nós estamos reunidos na sua casa, reunidos na sua presença. Então, que Deus nos ajude a entender que as nossas atitudes, as nossas ações, as nossas obras, durante todo o dia, durante toda a semana, durante todo o mês, durante todo o ano, durante toda a nossa vida, estão sendo avaliadas pelo Senhor. E na avaliação do Senhor, as obras deles determinavam que eles eram crentes mornos. Crentes mornos. O que significa ser um crente frio? Significa ser um crente indiferente, um crente superficial, um crente nominal. Isso é ser um crente frio. São aqueles que mais correm o risco da apostasia. E o apóstolo Paulo escreveu que nos últimos dias, muitos apostatariam da fé, dando ouvidos a doutrinas de demônios e a espíritos enganadores. Eu sei de cor, mas talvez você não saiba, Mateus 24:12 diz o quê? Mateus 24:12 é uma profecia para o nosso tempo. Qual era a característica do nosso tempo? Seria uma característica de fervor, de fogo, de amor ardente, amor queimando, ou seria uma característica contrária? Diz o texto: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos. Então existe o crente frio, mas também existe o crente quente. Existe o crente quente. Quem é o crente quente? É o crente fervoroso no espírito. É o crente que ama de verdade o Senhor acima de tudo e busca o seu reino e a sua justiça em primeiro lugar. Mateus 6,33, Jesus disse: mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ele também disse em Mateus capítulo 12, versículo 28 a 31, Jesus foi questionado sobre qual o maior mandamento, ou seja, qual a coisa que a gente deve mais se preocupar, mais focar, qual é a maior ordem de Deus. Então, está escrito em Mateus 12, 28 a 31.
Esse é o 28, vê o 29, que pode ser que eu tenha citado errado. Citei errado. Espera aí que eu volto lá. Volto lá. Eu acho que é Marcos, por isso que deu errado. Vamos conferir? Isto. Perdão, eu citei errado, por isso o Simon colocou ali Mateus, mas é Marcos, irmãos, perdão. Eu não anotei o nome do livro e achei que por isso era Mateus. Mas não, é Marcos, capítulo 12, 28 a 31. E aproximando-se dele um dos escribas que o tinha ouvido disputar, e sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há mandamento maior do que estes, glorificado seja o nome do Senhor. Então, o crente quente é um crente que busca em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e é um crente que ama a Deus acima de tudo, glorificado seja o nome do Senhor. Agora, quem é o pior, o mais complicado, o mais difícil de todos? Nem o frio, nem o quente. O mais complicado é o morno. Por que o crente morno é um ser difícil de lida? Porque ele acha que é salvo sem nascer de novo. Ele acha que é salvo sem nascer de novo. Ele não chega a adorar imagens, mas ele não sabe o que é um verdadeiro adorador. O crente morno é o crente que confia no batismo nas águas. Me batizei, agora estou salvo. Não preciso mais de nada, me batizei. É o crente morno. É o crente que acredita que está salvo quando na verdade ele está perdido. Ele acredita que está vivo para Deus quando na verdade ele está morto. Ele acredita que ele tem uma fé saudável quando na verdade sua fé é doente. Esse é o pior tipo de pessoa para Deus. Disse Jesus: o morno vomitarei da minha boca. Não há nada mais longe da verdade em Cristo do que alguém que faça uma confissão vã, sem fervor e devoção. Não há nada mais longe da verdade do que isso. O Senhor não quer e não aceita mais ou menos. O Senhor não quer e não aceita pela metade. Então a frase que eu vou mais dizer esse ano é: se for para ser, tem que ser de verdade. Vamos dizer: se for para ser, tem que ser de verdade. O Senhor não aceita pela metade. O Senhor não aceita mais ou menos. O Senhor não está interessado em que pessoas tenham seu nome somente registrado na secretaria da igreja visível. O Senhor está interessado em gente que tem o seu nome escrito no livro da vida. Aleluia, aleluia, aleluia. Porque quem tem o nome escrito no livro da vida vai viver uma vida cristã de verdade, de fé e de obediência. Sabe por que o crente morno é o mais difícil de lidar? Porque o crente morno está onde? O crente morno está sentado em cima do muro.
Conta-se a história de que lá estava uma mulher, sentada em cima do muro. De um lado havia Jesus, os anjos e os salvos, clamando para a mulher: mulher, desce desse muro, sai daí. Do outro lado do muro, Satanás, os demônios e os perdidos. E eles só riam, só davam risadas, eles riam, não chamavam ela. E a mulher se invocou com aquilo e perguntou para Satanás: ô Satanás, aqui ó, desse lado aqui estão me chamando para descer, para a salvação, para as bênçãos do Senhor, para andar com Jesus, para morar no céu, eles estão implorando. E aí do teu lado vocês só dão risada. Satanás disse: acontece que o muro é meu. O muro é meu. Por que Satanás vai esquentar a cabeça de ficar insistindo com as pessoas que sirvam a ele, se sem Jesus as pessoas já são dele? Dá um sorriso de crente aí do tamanho do Rio Grande e diz para alguém perto de você: não fique em cima do muro. Quem é que vai dizer para mim? Deus me proteja. Deus me proteja de ficar em cima do muro. Quem fica em cima do muro leva chumbo dos dois lados. Elias denunciou o povo, você lembra? Eles estavam em cima do muro. Eles queriam Deus, mas queriam Baal. Eles queriam os milagres de Deus, mas eles queriam fazer culto a Baal. Era uma confusão. E quem está em cima do muro vive confuso, porque acha que está com tudo, mas não está com nada. Disse Jesus: quem dera, oxalá vocês fossem frio ou quente, mas vocês são morno. Que situação. Voltemos para o texto, por favor. Vamos para o versículo 17. Apocalipse, capítulo de número 3, versículo 17. Diz a palavra do Senhor: como dizes, rico sou, estou enriquecido e não tenho falta de nada. A principal razão da mornidão, a principal razão da mornidão, o engano. Satanás é o maior enganador do universo. Satanás sabe enganar como poucos. E aqui eu abro um parênteses para dizer: se tem uma coisa que o diabo gosta de usar para enganar as pessoas, se chama religião. Satanás é o pai das religiões. Desde o Éden, ele inventou a primeira religião. Lá no Éden, lá no jardim. Quando Adão e Eva pecaram, você lembra que eles foram fazer? Eles foram encontrar uma justiça própria. Eles foram encontrar uma solução para o problema que eles tinham criado. E depois a culpa recaiu sobre a serpente, sobre Satanás, que realmente tinha seduzido e enganado primeiro Eva e depois Adão. O que aconteceu? Eles foram se cobrir com folhas, com vegetais. O que é isso? A primeira manifestação de religiosidade na terra. É quando o ser humano busca a sua própria maneira de se justificar diante de Deus. Deus aceitou aquelas folhas? Não. É sacrificado então o primeiro animal. E é derramado sangue na terra pela primeira vez, dando indício de que aquilo que agrada a Deus vai ter que ter sangue de cordeiro.
Aleluia, o acesso a Deus é pelo sangue do Cordeiro. Está lá no jardim já, lá no começo Deus já mostra que para chegar a Ele tem que ter sangue do Cordeiro. E eu glorifico a Deus porque 21 vezes no livro de Apocalipse Jesus é chamado de Cordeiro de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Satanás é o mestre em engano. E a natureza humana, a natureza carnal, ela gosta de ser enganada. O homem, o ser humano mesmo, engana-se a si mesmo. E a prova está aqui. O que eles diziam? Vamos dizer o que eles diziam? Rico, estou, e que falta eu tenho? Sabe o que eles estão revelando? O crente morno tem a consciência morta. O crente morno tem a consciência cauterizada. É uma pessoa insensível para Deus. Se tem alguém que não ouve o que o Espírito diz às igrejas, é o crente morno. Porque o crente morno perde o senso de certo e de errado. Perde o senso de santo e de profano. Ele perde o senso de puro e de impuro. E ao perder o senso e não conseguir mais fazer diferença entre essas áreas, ele faz uma coisa pior. Ele mistura o certo com o errado. Ele mistura o santo com o profano. Ele mistura o puro com o impuro. Quantos ímpios estão enganados por causa da prosperidade, irmãos? Quantos ímpios acham que não precisam de nada porque eles têm dinheiro? Os ricos que o digam. Tente evangelizar um rico, para ver a curva que você vai levar. No reino de Deus, a prosperidade material nunca foi atestado de vida espiritual saudável. Vou repetir, você não está acostumado a ouvir isso, você está acostumado a ouvir o contrário. No reino de Deus, prosperidade material nunca foi atestado de saúde espiritual. É claro que nem a pobreza material é atestado de alguém que tem saúde espiritual. Porque na balança de Deus, que eu dizia antes e repito agora, o que vai pesar é o aspecto espiritual e não o aspecto material. E aqui no material estou pensando em dinheiro, estou pensando em bens materiais, estou pensando nas riquezas desta terra. Tê-las ou não tê-las não garante nem atestado de saúde espiritual e nem atestado de nada. Até porque a Bíblia diz que quem fez o rico e o pobre? A Bíblia diz quem fez o rico e o pobre? Então lá estavam os crentes de Laodiceia, contaminados pelos ímpios de Laodiceia, com essa conversa. A gente tem saúde, a gente tem trabalho, a gente tem bens materiais, a gente tem formação profissional. Do que a gente precisa? Não precisa de nada. Estamos com tudo. Isso eles diziam. Essa era a autoavaliação deles. Isso é o que eles pensavam. Era a certeza que eles tinham deles. Agora vamos ver o que Jesus disse. Você dá valor ao que Jesus diz? Ei, você dá valor ao que Jesus diz? O crente morno não dá.
Esses dias na Santa Ceia eu falei, Jesus estava falando em Nazaré, e as pessoas se iraram contra ele para matá-lo. E eu disse na ceia que tem gente que nem quando Jesus fala se dobra. Pode Jesus estar falando e a pessoa se enche de ira. Fecha o parênteses. Então, Jesus vai dizer o quê? Vocês não sentem. Sim ou não? É isso que Jesus disse, vocês não sentem certo, o sentimento de vocês está errado, é isso que Jesus disse? Porque Jesus nunca vai cobrar sentimento de ninguém. Por quê? Porque a Bíblia diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas e perverso. Então Jesus nunca mandou a gente andar pelo sentimento, Ele mandou a gente andar pelo conhecimento. Ele mandou a gente andar pela sabedoria. Ele mandou a gente fazer culto racional. Então ele disse, e não sabes. O que eles não sabiam? Que não eram ricos, que não estavam enriquecidos, e que não é essa história de que eles não tinham falta de nada, não era bem assim. O que Jesus vai dizer, eu queria que você dissesse o que Jesus disse, que sabia deles. Vamos lá, número 1, és. Número 1, és. Número 2, és. Número 3. Número 4. Número 5. E eu insisto, atenção. Jesus está falando isto sob a ótica. Complete a frase. Jesus está falando isto sob a ótica espiritual. Jesus não está dizendo que eles não tinham prosperidade material. Jesus não está dizendo, negando que eles tinham recursos, que eles tinham dinheiro, que eles tinham trabalho, que eles tinham profissão, que eles estavam por cima da carne seca materialmente falando. Não, Jesus reconhece isso, não tem problema. O que Jesus está dizendo é que ele não se preocupa com isso. Para Jesus isso não é o principal. E ele então vai chamar eles de espiritualmente coitados, desgraçados, miseráveis, pobres, cegos e nu, sob o ponto de vista da situação espiritual. E porque eles se consideravam assim, irmãos, volto a te convidar a lembrar do que eu disse lá na introdução sobre a cidade. A cidade era uma cidade rica. Era a segunda cidade em importância depois de Roma. Vinha gente de todas as partes do mundo para fazer negócio com os cambistas de Laodiceia. Segundo a história da economia, os bancos nasceram em Laodiceia. Os primeiros bancos do mundo surgiram em Laodiceia. Então havia muita gente rica ali pela pujança econômica. Lembra que eu disse? Laodiceia sofreu um terremoto. O governo romano queria enviar recursos do governo para ajudar. E eles disseram, não queremos ajuda do governo. Nós mesmos vamos levantar a nossa cidade. E alguns milionários e bilionários da época se reuniram e eles levantaram a cidade de novo. E levantaram ela muito mais rica, muito mais poderosa economicamente falando. Essa cidade era conhecida pela sua lã negra, pela moda. Depois de Roma, Laodiceia era a capital da moda da época. Vinha gente de todas as partes conhecer os tecidos finos, caros, que eram produzidos em Laodiceia. E você deve lembrar também que eu disse que havia uma escola de medicina com especialização em oftalmologia.
porque através dessas características das águas e do barro e dos sais minerais, eles descobriram uma fórmula. E através de uma pomada para os olhos, eles eliminavam inflamações dos olhos de pessoas. E isso também atraía gente do mundo inteiro. E nessa cultura dessa cidade, nesse modus vivendi da cidade, em vez dos crentes influenciar os ímpios, o que aconteceu? Esse espírito soberbo dos ímpios, esse espírito arrogante dos ímpios, esse espírito nojento dos ímpios entrou na igreja e os crentes eram os achados. Aí vem a solução. Vamos terminar com a solução agora? Glória a Deus, porque agora vem a solução. Onde é que está a solução? Versículo 18. Ei, na primeira palavra eu quero que você veja o amor de Jesus. Aleluia. Eu estou a ponto de vomitar vocês, mas ainda há esperança para vocês. Aleluia. Por quê? Porque foi pregado nesse altar a verdade de que Jesus não tem prazer na morte do ímpio, que Deus não nos trata segundo as nossas transgressões, mas Ele nos trata segundo as suas misericórdias. De que Ele é um Deus compassivo, misericordioso, e Jesus não veio à terra para condenar o mundo, Ele veio à terra para salvar o mundo. Então, a primeira palavra do versículo 18 já revela amor, já revela um apreço, já revela um cuidado. Ele diz: aconselho-te. Ei, conselho. Por que ele está aconselhando? Porque ninguém vai entrar no céu aos empurrões. Ninguém vai entrar no céu que nem entra em camburão de polícia. Ninguém vai entrar contrariado no céu. Deus não quer ninguém à força no céu. Por obrigação, não. Eles estão tudo lascado, porque não existe palavra pior do que desgraça. E Jesus disse: vocês são os desgraçados. O que é isso? Vocês estão fora da graça, vocês estão desviados da graça, vocês estão longe da graça, vocês estão sem graça. Mas Jesus os ama tanto, que Ele ainda tem uma palavra de conselho. Aleluia, aconselho-te. O que Ele aconselhou? Ele aconselhou: ei, ainda há solução, ainda há esperança. Você só tem que entender uma coisa: que eu sou a única solução, que eu sou a única esperança, que eu sou o único Salvador. Bendito seja o nome do Senhor. Então ele disse: aconselho-te que de mim. Vocês querem fazer negócio? Disse Jesus. Ah, vocês querem ser negociante? Vocês querem fazer negócio na terra? Beleza. Então façam negócio comigo. Aleluia. E eu glorifico a Deus, porque quando eu era novo convertido, eu aprendi a gostar de um hino. E o hino dizia: eu sou sócio de Deus. E sou muito feliz nesta sociedade, que felicidade, quem lucra sou eu. O meu sócio entra com tudo, e ele se responsabiliza por tudo.
eu só entro com a minha vontade de abraçá-lo e de servi-lo e de amá-lo e de desejá-lo e de ser o melhor que eu puder para ele. Aleluia, aleluia, aleluia. É por isso que quando dou o meu testemunho, eu conto que quem me evangelizou, quem me ganhou para Cristo, me fez uma proposta. Me ofereceu um negócio. Ele disse: Paulo, imagine que você vá viver até os 80. Ele disse: eu gostaria que você vivesse até os 120. Mas imagine que você vai viver até os 80. E eu tinha 20 anos de idade e não haveria garantia nenhuma que eu ia chegar nos 25. Cheguei aos 52, isso eu já sei. Vou chegar aos 53? Não sei. Mas ele disse: imagine que você vai viver 80 anos na face da terra. E esses 80 anos, Deus permite que você viva do jeito que você quiser. Você pode fazer o que você quiser, buscar o prazer que você quiser. Você pode, curtir a vida da maneira que você quiser. Só que quando chegar nos 80 anos, você vai morrer e vai perder a eternidade com Deus e vai passar a eternidade num lugar de sofrimento. Essa é uma possibilidade, é uma parte do negócio. Agora imagine que você vai viver até os 80 anos e agora falta 60 anos para você chegar lá. E nesses 60 anos você decida entregar a tua vida para Jesus. E você vai precisar fazer o que dá prazer para Jesus. Você vai ter que viver para a alegria de Jesus. Você vai ter que viver obedecendo Jesus. Você vai ter que viver fazendo a vontade de Jesus. Mas uma coisa, quando você morrer, você vai morar eternamente no céu. E sabe o que é eternamente? Eu disse: não sei, não tem fim. E o que é o céu? E ele começou a me falar o que o céu não tinha. E é uma coisa que eu gosto de falar muito também. O que o céu não tem. E quando ele começou a me explicar o que era a eternidade, e o que no céu não tinha, eu estendi a minha mão e disse: negócio fechado. É agora, o que eu tenho que fazer? Entrega a tua vida para Jesus. Vou fazer uma oração aqui com você. Entrega a tua vida para Jesus. E eu disse: está feito. Aleluia, aleluia. Eu não sei se vou chegar nos 80 anos de idade, mas uma coisa eu sei: eu vou morar eternamente com Jesus. De onde é que esse discipulador, esse evangelizador tirou isso, irmãos? De onde é que ele tirou esse negócio? Vamos ler? Mateus 16. Mateus capítulo 16, versículos 24 a seguir. Mateus 16, versículo 24 a seguir está escrito: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. E Jesus perguntou: pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em recompensa da sua alma? Eu aprendi, aleluia, a perder a minha vida para ganhar a eternidade. Aleluia. Mas o crente morno não entende isso. O crente morno, ele vai se apegando às coisas da terra. Culto ao trabalho, trabalho. Culto ao passeio, passeio. Culto ao pizzaria, pizzaria. Culto ao dormir, dormir. Culto ao shopping center, shopping center.
O crente morno vai vir para cultuar a Deus quando ele não tiver mais nada para fazer, ou a coisa estiver bem apertadinha. Porque para o culto, para o crente morno, Deus não é prioridade, Deus não é tudo, Deus não é essência, Deus não é o seu maior amor. Então Jesus, voltamos lá, Apocalipse capítulo 3, verso 18, ele vai dar 3 conselhos. Espiritualmente, Jesus vai dizer: você quer se dar bem na vida? Você precisa de uma fé genuína. Você quer se dar bem na vida? Você precisa de uma fé genuína. E qual é a fé genuína? 1 Pedro 1,7. 1 Pedro 1,7. Qual é a fé genuína? 1 Pedro 1,7. 1 Pedro 1,7. Diz a palavra do Senhor: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. O que disse o Senhor? Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. Que linguagem é essa? Jesus está dizendo: vocês precisam de uma fé genuína, uma fé que é provada e aprovada, provada e aprovada, provada e aprovado, bendito seja o nome do Senhor. Porque está escrito na palavra do Senhor, Tiago capítulo 2, a partir do verso 14. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras, porventura a fé pode salvá-lo? E se um irmão ou uma irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e vós dizeres, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhes derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta. O que o morno tem? O morno tem fé. Fé morta. É fé de discurso, é fé de fala. Você pede cesta básica para o crente morno, ele se faz de surdo. Ele não consegue participar das atividades da igreja. Ele nunca tem dinheiro para as coisas de Deus. Agora você vê o crente morno passeando, viajando, comprando. Mas para a casa de Deus, não há vontade de cooperar, não há vontade de contribuir, não há vontade de ver o reino de Deus crescendo. Agora você vai falar com eles de fé? Oh, não, eu tenho fé. Tem fé morta. Porque o crente morno não move uma palha para Jesus. Ele diz ter Jesus no coração, mas ele não move uma palha para o reino de Deus, para a obra de Deus e para a igreja de Jesus. Para a igreja de Jesus é tudo difícil, mas para Ele não tem hora, não tem feriado, não tem madrugada, não tem chuva, não tem sol, não tem neve, não tem geada, não tem nem dor. Ele vai doente. Quando é para si, quando é para Jesus, não posso, não tenho, não.
Sabe por quê? Porque é morno. Número 2. O que Jesus aconselhou? Número 2. Ei, eu sei que vocês vivem no meio da moda. Eu sei que vocês têm vestes finas, caras, tecidos nobres. Inclusive vocês inventaram uma tintura aí fantástica. Tem a lã negra. Agora vocês querem morar no céu? Vocês não precisam de lã negra. Vocês não precisam andar na moda. Vocês não precisam ter um guarda-roupa que tem 20 roupas para cada ocasião. Não! O que vocês precisam? Segundo o conselho, vocês precisam, versículo 18, de vestes brancas, para que te vistas e não apareça a nudez, a vergonha da tua nudez. E eu insisto, Jesus está falando de nudez espiritual. Tem muita gente bem vestida fisicamente, materialmente, tem roupa. É tanta roupa que está mofando, é tanta roupa que as traças estão comendo, é tanta roupa que o ano precisava ter um bi de ano. Mas não é dessa roupa que eu estou falando. Eu estou falando da roupa espiritual. O crente morno não gosta de 2 Coríntios 5. O crente morno não gosta de 2 Coríntios 5. Vamos ao texto. 2 Coríntios, capítulo de número 5. Diz a palavra do Senhor o seguinte: porque sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, Deus está falando do corpo, temos um edifício, uma casa, não feita por mãos, eterna, nos céus, e por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é da onde? É da onde? A nossa habitação está onde? Porque onde tiver a nossa habitação vai estar o nosso coração, e onde tiver o nosso coração é porque ali está o nosso tesouro. Versículo 3. Quem é que vai para o céu? Os que forem achados nus ou vestidos? Nus ou vestidos? Vestidos de quê? Espiritualmente falando, vestes brancas, que são as vestes da justa santidade na presença de Deus. Porque o crente fervoroso, ele sabe dividir o que é certo do que é errado, o que é santo do que é profano, o que é puro do que é impuro. Ele não mistura, ele separa porque ele é santo. Isso aqui não é para mim, isso aqui não é para os meus olhos, isso aqui não é para os meus ouvidos, isso aqui não é para os meus pés, isso aqui não serve para o meu corpo. Por quê? Porque você está vestido de vestes brancas que agradam a Deus, por causa da justiça, da santidade. Se você pode, glorifique o nome do Senhor. Terceiro conselho para a gente encerrar, porque a hora se vai. Ei, vocês não precisam estudar na escola de medicina, vocês não precisam ter diploma, vocês não precisam ser oftalmologistas, vocês não precisam usar essa pomada que descobriram aí em Laodiceia. Não é disto que vocês precisam. Vocês precisam entender que vocês estão cegos. Não só nus, mas vocês estão cegos. Jesus está dizendo: eu aconselho que vocês unjam os olhos com colírio.
E Jesus está falando do quê? Eu quero que vocês tenham os olhos espirituais abertos, porque quem tem os olhos espirituais abertos vê a glória de Deus, vê a glória de Deus, não está nem aí para a glória dos homens. Quem está com os olhos espirituais abertos só quer a glória de Deus, a glória que Deus não reparte com ninguém. Deus não reparte a sua glória com ninguém. Se você quiser abraçar a glória dos homens, você vai se dar mal, mas se você quiser a glória de Deus, é tudo que Jesus quer que a gente queira. Ser movidos pela glória de Deus. Acha, por favor, Efésios 1:15 e deixa aberto aí, por favor. Efésios 1:15. Deixa aberto, por favor. Olha que ironia. Jesus está sendo irônico com eles. Jesus vai falar de ouro, vestes e colírio. Tudo que Laodiceia tinha em abundância. Sobejava na opulente Laodiceia. Gente do mundo inteiro vinha buscar ouro, vestes e colírio em Laodiceia. Mas Jesus está nos dizendo esta noite, aleluia, que há virtudes no reino de Deus que o dinheiro não compra. Há virtudes no reino de Deus que o dinheiro não compra. A moeda no reino de Deus é o sangue de Jesus Cristo. A moeda no reino de Deus é o arrependimento. A moeda no reino de Deus é o exercício da piedade. A moeda no reino de Deus é o esforço para ter uma relação viva com Jesus, porque Ele é a única solução. Bendito seja o nome do Senhor. Hoje, os ricos, os achados, os orgulhosos, os bobalhões, os artistas, eles dão risada de nós. Nós somos alvo de chacota, nós somos alvo de piada. Se vai ter empregada na Rede Globo, a empregada é crente. Se vai ter humor na Rede Globo, o humor é os crente, é chamar Jesus de viado, é chamar os discípulos de tapado, é chamar Moisés de bobalhão. É isso que o mundo gosta. Mas vem aí a hora em que o Rei dos Reis vai aparecer nas nuvens, e sabe quem é que vai subir? É quem tem Jesus. Aleluia. Quem ri por último ri melhor. Quem ri por último ri melhor. Quando nós estiver no céu, vai ser só festa, só alegria. Então diga depois de mim: uns precisam de reavivamento, outros precisam de regeneração, todos precisam de fervor. Vamos dizer de novo: uns precisam de reavivamento, outros precisam de regeneração, todos precisam todos precisam de fervor, todos precisam do Espírito Santo, todos precisam de relacionamento com Deus. É isso que nós precisamos. Efésios 1:15, está aberto? Está aberto Efésios 1:15? Eu pedi para deixar. Está aberto? Então levanta, que nós vamos ler. Espera eu abrir, porque eu não abri ainda. Efésios, capítulo 1, verso 15. Hoje, esses bobalhão, que não estão nem aí para a igreja, que só sabe meter o pau na igreja,
eles estão com tudo. Muitos deles numa hora dessa estão nas pizzarias dando risada de nós, porque a gente vem para o templo orar, porque a gente vem para o templo arriscar pegar Covid, porque a gente vem para o templo para ouvir o pastor, ou eles estão lá fazendo festa, dando risada dos crentes, aqueles bobalhão, eles estão fazendo isso hoje. Mas a palavra diz o seguinte, Efésios 1:15. Pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas no vindouro, e sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Bendito seja o nome do Senhor, bendito seja o nome do Senhor. Cristo é o cabeça da igreja, Cristo ama a igreja, Cristo morreu pela igreja, Cristo ressuscitou pela igreja, e um dia Ele vai vir nas nuvens buscar a sua igreja. Dá para ser morno? Dá para ser morno com uma palavra dessa? Dá. É só querer morar no lago de fogo. É só querer passar a eternidade longe de Deus, ouvindo as gargalhadas de Satanás, dizendo: seu trouxa, bobalhão, você estava dentro da igreja e era um crente morno. Então, meus irmãos, se é para ser, vamos ser de verdade. Se é para ser, vamos ser de verdade. Amém? Vamos louvar o Senhor com alegria. Louvemos ao Senhor, magnifiquemos o seu santo nome, porque Ele é Deus para todos sempre. Aleluia. Ele é Deus. Ele é Deus. Adore o Senhor. Ele quer ouvir a sua voz. Oh, aleluia. O crente morno não gosta de dar glória a Jesus. O crente morno não gosta de glorificar a Deus. Pai nosso no céu, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como és no céu. Deixe o céu descer na terra como
você quer? É no céu que você quer morar? Bendito é o teu nome, Senhor. Dê o seu melhor, dê o seu melhor, dê o seu melhor. Pai nosso nos céus, santo é o teu nome. Santo, 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 santo. Teu reino nos céus, tua vontade seja feita na terra como és no céu. Deixe o céu descer na terra como és no céu. Deixe o céu descer. 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 Vamos declarar, vamos declarar. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Aleluia, aleluia. Meus irmãos, a salvação é pela graça. A salvação é pela graça, mas ela não é de graça. A salvação tem um alto preço. E para Jesus pagar esse alto preço, Ele precisou se esforçar muito. Ele fez um grande esforço. Para quê? Para que hoje nós entendemos que a graça de Deus é educadora. A graça de Deus é pedagógica. E o que ela ensina? Porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação, ensinando-nos que renunciando à impiedade, os desejos mundanos, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo, não qualquer, não comum, não, e purificar para si um povo seu,
especial, zeloso de boas obras. Fala disto, exorta, repreende com toda a autoridade, e que ninguém te despreze, diz o Senhor. Feche os seus olhos, feche os seus olhos. Com as suas palavras e do seu jeito, diga para Deus: Deus, eu não quero ser um crente morno. Me livra de ser um crente morno. Um crente que não ouve mais a voz do Espírito Santo. Ah, Deus, aqui está o teu povo ouvindo esta palavra viva, esta palavra eficaz, poderosa, penetrante. Obrigado pelos teus conselhos. Os teus conselhos deixam bem claro que o Senhor espera a nossa participação. O Senhor espera a nossa interação. O Senhor espera o nosso relacionamento contigo. Pai, livra-me de ser pastor de Laodiceia. Livra-me de ser pastor de crente morno. Porque se o Senhor Jesus, com todo o seu amor, graça e misericórdia, sentiu vontade de vomitar o crente morno, o que sobra para nós, Pai? O que sobra para nós, Pai? Se Jesus disse que está disposto a vomitar da sua boca o crente morno. Por isso, Deus, que o teu Espírito grave com letras profundas no nosso coração, que se for para ser, tem que ser de verdade. Tem que ser de verdade. Tem que ser nascimento de verdade. Tem que ser adorador de verdade. Tem que ser discípulo de verdade. Muito obrigado, Senhor, pelos teus conselhos. Nós só vamos perder a salvação se nós quiser. Nós só vamos perder a salvação se nós quiser. Porque o Senhor tem nos dado luz. E a gente pode enxergar a luz da tua palavra. Como é bom, Senhor, não ser cego espiritual. Oh Deus, obrigado pela luz do Evangelho. Nos traz aqui de volta quinta que vem, se for tua vontade de não arrebatar a igreja. Até quinta que vem, traz nós de volta aqui, Pai, para a gente estudar os últimos versículos desta carta extraordinária. Em nome do Senhor Jesus. Quantos podem dizer amém? Louva a Deus pelos vários irmãos e irmãs de Vacaria, Sananduva, Sarandi, Lages, Cascavel, Caxias, Bom Jesus, Arroio do Sal, Curitiba lá no Paraná, Caseiros, IP, Porto Alegre também, e mais um monte de gente com a gente em outros canais. Louvamos a Deus por vocês e especialmente por aqueles que estão aqui no templo presencialmente. Que Deus abençoe a todos.